Olá, tudo bem? Vamos a mais um simples e humilde entendimento dos escritos bíblicos. E eu quero falar neste vídeo porque o tempo dos gentios se referiu ao exército romano. É porque a pessoa, ela colocou, quero ver você mostrar, quero você provar que os gentios se tratou do exército romano. Gente, eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu não tenho que provar nada. Para mim, o entendimento ficando claro pro meu entendimento é o suficiente. Eu não tenho que provar nada. Quem tem que provar alguma coisa para a pessoa, se a pessoa quiser, é Deus, é Cristo, né? Porque claro que jamais um ser humano, que nem a pessoa não vai acreditar em mim de jeito nenhum. Como que a pessoa vai acreditar? Toda pessoa que fala que acredita é sempre com o pé atrás. Maldito o homem que confia no homem, na lei se falava isso daí. Então veja bem, eu não faço questão nenhuma que a pessoa acredite em mim. Eu quero que a pessoa acredite, se ela quiser, nos escritos bíblicos. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Você consegue entender? Porque esse assunto, para mim, está calejado, está mais do que... Mas talvez eu vou gravar esse vídeo, vou mostrar para você passagens que dá a entender que se referiu ao homem da iniquidade, mas a pessoa vai assistir o vídeo 10 vezes e para ele não vai ser, para ele vai ser, não vai ser do jeito que o mesmo pensamento que a gente tem, entendeu? Então quer dizer, o que pode fazer? O que eu posso fazer? Nada, não posso fazer nada, mas para mim está claro que os gentios foram soldados romanos. Ora, as bolas. Tudo aconteceu no ano 70. Tudo aconteceu no dia do Senhor. Tudo aconteceu quando Jerusalém foi cercada. E Jerusalém foi cercada por quem? Por alemães? Jerusalém foi cercada por ingleses? Jerusalém foi cercada por brasileiros? Jerusalém foi cercada pelo Hamas há 2000 anos atrás? Claro que não. Ué, só aí um pingo basta, não precisa nem fazer vídeo. É só você ir lá e dar um Google aí, procurar aí. Quando é que Jerusalém foi cercada pela última vez? No ano de 69. Quem cercou Jerusalém? Os romanos. Horas. Então, o que precisa? Precisa o quê? Provar para a pessoa o quê? Ué? Ah, não, mas eu quero ver na Bíblia. Então vamos lá. Vamos ler aqui, ó, Lucas, capítulo 21, versículo 24, 20 ao 24. Deixa eu ler aqui no texto da NVI, ó. Lucas, capítulo 21, versículo 20 ao 24. Jesus disse para os discípulos, vai fazer 2000 anos, tá? Isso aqui Jesus não falou semana passada. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Em que ano Jerusalém foi cercada? 69. Que exército que dominava aquela região? Exército romano. 21. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que estiverem na cidade, saiam. E os que estiverem no campo, não entrem na cidade. 22. Pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo o que está escrito. Isso aqui que interessa. Isso aqui é o versículo 22 que interessa. É você saber quando é que se cumpriu tudo a respeito do que foi escrito. Mas o religioso fica aí, se reunindo como igreja. Os religiosos ficam aí praticando obras de Moisés que não existem mais. E de vez em quando aparece uma pessoa assim que tem uma curiosidade a mais, que vem desafiar você a mostrar que o exército romano era os gentios. Mas o que interessa é isso aqui, ó. Quando Jesus disse para os seus discípulos, quando Jerusalém for cercada de exércitos, quando chegar o fim de Jerusalém, quando o templo cair, vai ser para se cumprir tudo o que está escrito. Ou seja, quando é que o templo foi derrubado? Quando é que a cidade de Jerusalém foi quase totalmente destruída? Não foi no ano 70? Não vai fazer 2000 anos? Então, falta cumprir o quê?
Pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo o que está escrito. Versículo 23. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra o pessoal do Brasil. É assim que está escrito? E haverá ira contra os Estados Unidos. Não, claro que não. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Jesus estava a semana passada falando? Jesus estava o século passado falando? Ou Jesus estava no Monte das Oliveiras falando? Com os discípulos. A ira que Jesus prometeu foi para o futuro? Não. Foi para aquela geração. Foi para aquele povo. Mas eu tenho culpa de você acreditar na religião? Eu tenho culpa de você ficar futurizando as coisas? Eu tenho culpa se você fica aí se reunindo como igreja? Claro que não. Claro que não. O evangelho eterno está aí. O reino de Cristo foi estabelecido. O reino de Moisés foi dado ao fim. Mas o que você acredita? Acredita na pregação de cães gulosos. Você acredita na pregação de teólogos. Você acredita na pregação de missionárias, de evangelistas, de presbíteros. Aí, queridão, o problema é seu. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não posso entrar na sua cabeça e colocar uma atualização, colocar uma interpretação do escrito. Porque mais claro do que isso, nem desenhando vai te ajudar. Porque você está com a sua mente cauterizada, você, mulher religiosa, você está com a sua mente engessada. Nem Cristo, se ele se tornasse uma pessoa carnal e chegasse para você e falasse assim, eu sou Cristo, eu quero dizer a você, cabeça de minhoca, que tudo se cumpriu. A ira de Deus contra o povo já aconteceu, vai fazer 2000 anos. Tudo a respeito da Escritura já se cumpriu, vai fazer 2000 anos. Nem se ele falar para você, não adianta, porque você, religioso, você é semelhante aos fariseus, aos saduceus, aos escribas, aos mestres da lei daquela época. Você é uma cópia bem da frajuta dos legalistas, dos seguidores de Moisés. Então quem é que pode colocar a sabedoria aí na sua cabeça? Ninguém coloca. Nem Deus. Porque ele é tão maravilhoso que ele dá o livre-arbítrio para as pessoas. Aí nesse livre-arbítrio, a pessoa, em vez de procurar a sabedoria de Cristo, não. Busca a sabedoria da carne. A sabedoria dos pregadores. Aí, não adianta ninguém querer mudar o seu pensamento. É impossível. Então veja, como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Olha os gentios aqui, ó, os soldados romanos. Versículo 24. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Jerusalém será pisada pelos gentios. Tem uma observação aqui, vamos ver se fala alguma coisa. Isto é, os que não são judeus. Então, até que os tempos deles se cumpram. Apocalipse capítulo 11, versículo 1 e 2. Eu reservei uma série de passagens aqui, mas eu não vou mostrar não, que vai ficar muito longo esse vídeo. Olha aqui, ó, as duas testemunhas, só que no versículo 1 e 2 de Apocalipse 11, deram-me, João falando, deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir e me disseram, vá e meça o templo de Deus e o altar e conte os adoradores que lá estiverem. Versículo 2. Exclua, porém, o pátio exterior, o lado externo. Não meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses
dividido por 12 dá 3,5, dá 3 anos e meio. Não foi assim? O tempo dos gentios não começaram os primeiros conflitos no ano de 66 na Judéia, não avançaram até o ano de 69, quando Jerusalém foi cercada pelo exército romano. Em 70 eles não adentraram, até a metade do ano 70 não foi quando o templo veio abaixo, os alicerces foram destruídos, a cidade de Jerusalém não foi destruída quase que totalmente. Então não há dúvida que os gentios que Jesus disse foi o exército romano. Porque quando Jesus fala, que eu nem marquei aqui, mas quando Jesus fala que não passaria aquela geração sem que tudo acontecesse, então não tem como você trazer para os nossos dias. Não tem como você colocar na sua imaginação religiosa que Jerusalém ainda será cercada por outro povo que não seja o daquela geração. Porque olha que Jesus disse: em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Olha aí. Que geração foi essa? A geração dos 70 anos. A geração que Daniel falou, quando você vai lá em Daniel, capítulo 9, versículo 2, Daniel disse assim, olha aqui, o profeta Daniel falou isso aqui. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Entendeu? Então não tem. Mas mesmo assim, eu vou encerrar o vídeo agora. Mesmo assim, se você ainda acha que os gentios que cercaram Jerusalém não foram os romanos, fique à vontade, coloque no comentário que eu estou aqui com um monte de referência. Se eu fosse fazer aqui, o certo era uma live de umas 2 horas ou mais. Mas eu não quero fazer mais live por enquanto. Então veja, procura aí na internet, procura o navegador da sua preferência, coloca aí quando Jerusalém foi cercada, em 69. Quem cercou Jerusalém? O exército romano. Quem era o comandante do exército romano? O general Tito, o filho da perdição. Foi ele que mandou fazer o antítipo, o busto dele, e colocar em uma ala do templo. Foi ele que mandou fazer. Tá bom? Porque o tempo do gentio se referiu ao exército romano. Foi o tema desse nosso vídeo. Espero ter sido útil de alguma forma. E se foi, eu peço que você, se foi útil para você, eu peço que você venha curtir, comenta, compartilha, se inscreva, ative o sininho, tire a religiosidade. Enquanto você não tirar a religiosidade da sua mente, enquanto você não tirar os costumes religiosos, os conhecimentos religiosos, se você um dia fez teologia, se você é um aluno da teologia, se você é um dito pregador, se você é um dito pastor, você não sabe nada de Bíblia. Porque nunca te mostraram o verdadeiro sentido dos escritos bíblicos. Por quê? Porque a religião, ela não pode passar o conhecimento pleno. A religião, ela vive de mentira. Um dos pilares do sistema religioso chama-se mentira. O outro é dízimo, o outro é diabo, o outro é Satanás, o outro é pombagira e assim por diante. Porque a religião vive de hipocrisia. A religião sempre foi assim. Nos dias de Jesus, ele chamava quem? Os fariseus, os religiosos, seguidores de Moisés, de raça de víboras e de hipócritas. Porque eles mandavam as pessoas fazerem as coisas, mas eles mesmos não faziam. Então não adianta. Baixe a sua crista, baixe a sua cabeça, comece a querer conhecer os escritos bíblicos de uma forma coerente, de uma forma verdadeira, de uma forma não religiosa, e você vai ver como é gostoso ler a Bíblia, como é gostoso o entendimento da Bíblia. Você vai ver que não tem nada a ver com o que a religião fica mostrando por aí. Entendeu? E com isso, eles afastam as pessoas do evangelho eterno.
O que é evangelho eterno? É o reino de Cristo estabelecido, é o cumprimento da pregação de Jesus, de Paulo, de Pedro, de Tiago, quando eles anunciaram em seus dias, nos últimos dias que eles viveram, anunciando que o reino de Deus estava próximo. Então, o evangelho eterno é o reino de Cristo estabelecido em cada um de nós, onde o próprio templo espiritual de Deus está e o próprio Cristo está em cada um de nós. Basta você crer, basta você confessar, basta você vivenciar isso aí no seu dia a dia. E você vai entender claramente os escritos bíblicos. Tá bom? Então, eu deixo aqui o meu abraço, um aperto de mão, um beijo no coração. Até mais. Tchau, tchau.